eu queria pegar uns aspectos com você sobre o verdadeiro catolicismo no que diz respeito ao que nós cremos, né? Porque o que são capazes por aí de fazer salada mista de doutrina, né? Eu tenho aqui nas mãos o Yucat. Um católico, gente, ele tem que ter um livro de doutrina na sua casa. Esse aqui é um. O Yucat, ele é como se fosse um tipo de compêndio do catecismo da igreja, em forma de perguntas e respostas. Já ajuda muito. Isso aqui é muito bom. Então você tem que ter o catecismo, o compêndio do catecismo, mas tem que ter livro de doutrina. Como é que a pessoa diz que é católica e não tem um livro de doutrina em casa? Ó, esse aqui não é caro, o Yucat. Tem que ter um livro de doutrina para você fazer um estudo, tirar as suas dúvidas. Quando alguém perguntar o que os católicos creem, em que eles acreditam, olha, toda a nossa fé ela está compilada naquilo que nós chamamos símbolo, né? O símbolo da fé, o credo, aquela oração do creio. Aquilo não é só uma oração. Aquilo ali é a fé católica, toda ela. Nós temos duas fórmulas as mais conhecidas. Tem o credo apostólico, que é aquele mais curto, que geralmente nós rezamos antes do terço. Aqui no Brasil se reza ele, mais nas missas aos domingos. Fora do Brasil, a versão que se reza é o niceno-constantinopolitano, que é mais longo. Então, o credo apostólico é aquele que começa assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Esse é o apostólico. O niceno é aquele que começa assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Esse é o niceno. Meus queridos, aquilo ali não é só reza. Aquilo ali é o que nós cremos. E se você pronuncia aquelas palavras, mas no fundo não é aquilo que você crê, então você não é católico, certo? Vamos por partes aqui. O credo diz: creio em um só Deus. Deus é aquilo que de absoluto eu creio, que de poderoso eu creio. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, nós cremos que a origem de tudo está em Deus. Não está no caos, no acaso. Deus é a origem de tudo. Certo? Então, nós descartamos filosofias, teorias que querem excluir Deus da origem do universo, da origem do ser humano. E se ele é o criador de todas as coisas, significa que o sentido da vida humana está nele. Ele é a razão, ele é o motivo. E ele existe. Se Deus existe e ele nos criou, nós não somos nossos. Porque é próprio do ser criado pertencer ao seu criador. Se você faz uma coisa, ela é sua. A não ser que você dê ou venda. Mas se você faz, foi você que fez, foi você que confeccionou, aquilo é seu. Isso é o princípio mais fundamental contido na estrutura da realidade. Se você escreve um texto, de quem é esse texto? Quem é o autor desse texto? Você. Pois bem, então, se você é o autor do texto, você tem autoridade sobre ele. A palavra autoridade está para autor. Ora, se Deus é o autor do ser humano, quem tem autoridade sobre a humanidade é Deus. Por isso que vem em seguida: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado
não criado, consubstancial ao Pai. Então, o que faz de nós cristãos? Duas afirmações sobre Jesus. Primeiro, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus não é o bom mestre, o sábio, o cara lá de cima. Jesus não é alguém que deixou um exemplo bacana pra gente imitar. Não, não, não é nada disso. É muito mais do que isso. Jesus é Deus. Mas como se ele nasceu lá em Belém? Pois é, mas ele já existia antes de nascer. Ele, antes de nascer da Virgem Maria, diz aqui o creio, ele é nascido do Pai antes de todos os séculos. Nascido, gerado, não criado. Ou seja, Jesus sempre existiu, o Filho eterno de Deus sempre existiu, e nunca houve um tempo em que ele não existisse. Porque ele é anterior ao próprio tempo. Nós não somos cristãos porque o cristianismo é legal, ai que delícia, vamos ser cristãos. Não, nós somos cristãos porque Jesus é Deus. E se Deus é Jesus, não pode haver outro Deus. Veja, se existissem dois deuses, nenhum dos dois seria Deus. Porque está na própria definição de Deus ser infinito e eterno. Ou seja, se ele é infinito, ele ocupa todo o espaço do ser. Estou aqui fazendo uma apreciação filosófica do conceito de Deus. Para ele ser infinito e eterno, é necessário que ele ocupe todo o espaço do ser. Só que se existir outro Deus, bom, então nenhum e nem outro ocupa todo o espaço do ser, porque existem dois. Só seria possível dizer que cada um ocupa meio espaço do ser, já que existem dois. Então nenhum e nem outro é Deus, o que nos deixaria numa realidade filosófica absurda ao afirmarmos que não há Deus. Porque está na própria definição de Deus ser aquele ser acima do qual nada se pode pensar, dizia Santo Anselmo. Então Deus é aquele ser acima do qual nada pode ser pensado. E se você chamar uma coisa de Deus, mas que seja possível pensar algo acima dele, então na verdade Deus é isso que se pensou acima dele, e não este ser a que você chamou de Deus. Isso aqui é Deus, não isso. Deus é o ser acima do qual nada possa ser pensado ou cogitado. Ele é tudo e abrange o todo. E o autor do todo e de tudo. Só há um Deus. E se só há um Deus, a nossa vida, a nossa existência não é governada e regida por nada e ninguém a não ser Ele. Creia em um só Senhor. Então, o nosso futuro, o nosso destino, a nossa sorte, o nosso amanhã, tudo isso está nele e pertence a Ele. E a mais ninguém. Nossa sorte não está nos astros, para que agora fiquemos procurando sorte nos horóscopos. Nossa sorte não está nas pedras, nas sementes, para agora vivermos fazendo feitiçarias e mandingas e simpatias e coisas do tipo. Nossa sorte, nosso destino, nosso futuro, nosso amanhã não está em entidades, em espíritos, em divindades, no plural, porque elas nada são e não existem. Cristianismo é isso, e isso é fé católica. Se você acredita nisso ou naquilo fora do que eu estou dizendo, você não é católico. Você tem direito, viu? Você tem direito de acreditar em entidades, você tem direito de fazer simpatia, você tem direito de fazer macumba, você tem direito de fazer o que quiser. No Brasil, a legislação te permite fazer isso, tá certo? Você não vai pra cadeia. Mas não venha me dizer que você é católico. Só isso. Só isso. É só pôr o preto no branco, o branco no preto. Certo? Católico não é isso, não crê isso. E se você viu alguém dizendo, sou católico, mas faço essas coisas, então saiba, não é.
não é, porque para dizer que é católico é só ter boca. É só ter boca. Tendo boca, a pessoa diz, sou católico. A pergunta é, a afirmação dela corresponde à realidade? Basta que você observe a resposta. Por ele todas as coisas foram feitas. Ou seja, Jesus é a medida de tudo que existe. Ele é o Logos de Deus, é o Verbo de Deus, é o princípio de todas as coisas. Significa, meus queridos, que nós não cremos, como católicos, que existam ali energias, forças na manipulação ou no estabelecimento dos elementos, sabe? Para nós não existe isso. Olha, a escada aqui atrai isso, a escada aberta ali atrai aquilo. Passar por debaixo dela dá azar, passar em volta deixa tudo ok. Isso pouco importa para um cristão. Pouco importa. Nós não acreditamos que a nossa vida e que a nossa existência seja regida, governada pela disposição dos astros, dos planetas, das estrelas ou dos elementos nessa Terra. Nós não acreditamos nisso. Isso é paganismo. Isso não é cristianismo. Isso são outras religiões não cristãs. Um Feng Shui, por exemplo, né? O Feng Shui, que é uma teoria do Extremo Oriente, também é paganismo, não é cristianismo. Não, se nós colocarmos os móveis, as coisas na casa nessa posição, vai atrair uma energia assim, um fluido assado, e as coisas vão prosperar, aqui traz saúde, aqui traz isso. Bobagem. Para um católico, bobagem. A cama estando naquele canto ou nesse, não influencia na tua vida. Influencia na tua vida a tua fé em Jesus Cristo. Isso influencia. Influencia muito. Não, porque se colocarmos as pedras assim, uma vela assim, uma pimenta, não sei o quê, isso aqui são energias que atraem tal coisa. Não. Católico não tem esse tipo de fé. Quem quer ter, amém. A gente respeita. Mas não temos essa fé. Isso não é catolicismo. E por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus. E por nós homens e para nossa salvação, nós cremos sim que existe pecado. Pode parecer besteira, mas há religiões que não têm a mesma noção de moralidade que nós cristãos temos. Não é? Eu pertenci muitos anos atrás a uma religião, que era o candomblé, que não tem esse tipo de código moral. O candomblé não é uma religião de moralidade, é uma religião de ritualidade. É uma religião de culto e não uma religião de procedimento. Não que não haja um código de procedimento, mas mesmo o código de procedimento diz respeito ao culto e não necessariamente à vida da pessoa. Então é assim, o código de conduta no candomblé, ele precisa ser seguido, observado nas dependências do terreiro e durante os dias de obrigação, que é no caso aquela festividade daquele orixá, daquela divindade ali. Paganismo, para nós não é cristianismo isso, tá? Mas vamos supor que ali a casa está em função, como nós chamávamos, está tendo ali, vai ter festividade, a casa está em função. Então, os filhos daquela casa, naquela semana, não podem ter relações sexuais, né? Não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, tem que usar roupa de cor branca, tem que tomar banho tal hora, com tal folha, de tal... Então, existe um código de conduta, que é o chamado rumbê, a palavra que se usa no candomblé, rumbê. Então, existe o rumbê dentro da casa. Terminou a festa, acabou a obrigação, você vai para sua casa, filho, e da porta do terreiro para lá, a sua vida pouco importa. Se você é homossexual, se você vende pornografia, se você é ator pornô, se você é bicheiro, não interessa. Se o seu orixá lá, a sua divindade deixa,
Se é esse o caminho que ele fez para você prosperar, isso é problema seu, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Essa é uma expressão muito cara no candomblé. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Então, mas isso não é cristianismo, né? O código de conduta moral no cristianismo reza que você é um único ser em toda a sua vida. Você não pode ser um para a prática do culto e outro para a sua vida ordinária. Jesus diz, seja o teu sim, sim e o teu não, não. O que passa disso é do maligno. Nós cremos sim em pecado. Existem atitudes, ações que são intrinsecamente más e outras intrinsecamente boas. Nós cremos sim que o ser humano ele está nesse mundo numa condição declinada. Ele não é a criatura que Deus sonhou desde o princípio. E não é que está tudo bem, não. Por nós homens, ele veio ao mundo para nos salvar, inclusive nos salvar de nós mesmos. Então não é que está tudo bem, se isso é o que você quer, se isso é o que você deseja, se te faz feliz, se te dá vontade, tudo bem. Não, essa afirmação não é cristã. Nós cremos que ser humano precisa de salvação. E que existem certas tendências, inclinações, das quais nós temos que ser tirados, porque não são boas para nós. Então nós cremos em pecado, como matéria de fé. Pecado existe. E nós precisamos ser salvos dele. Ninguém se salva com as próprias forças. E o que nos salva? Bom, ele se encarnou no ventre da Virgem Maria, se fez homem. Então este homem, Jesus, é o Filho eterno de Deus. Não é mais um, não venha para nós católicos, não rola essa coisa de igualar Jesus às outras religiões. Então você tem aqui um Buda, um Confúcio, um Maomé e um Jesus. Vamos conviver e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem não. Não, para nós não está tudo bem. Eu respeito com todo o respeito o Buda, o Maomé, o Confúcio, e inclusive luto pelo direito que você tem de crer nisso e prestar culto a isso, ok? Certo. Agora, não queira me convencer de que para mim é tudo igual. Para mim não é tudo igual. Jesus não é um homem iluminado, que é o que quer dizer a palavra Buda, né? No sânscrito, na língua sânscrita. Buda é o iluminado. Jesus não é iluminado. Jesus é o que está escrito aqui. Luz da luz. Iluminado posso ser eu. Eu posso ser iluminado. Ele não é iluminado, ele é a luz. É você reduzir Jesus a um iluminado? Não, 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 não. Ele é a própria luz. Ele ilumina. Se existem iluminados, alguma luz tem que iluminar. Essa luz é Jesus Cristo. Ele é a luz da luz. Não venha me dizer que ele foi um grande pensador. Não, não, não. Pare com isso. Jesus pensador? Jesus é o próprio pensamento de Deus. Jesus é a mente de Deus. Jesus é o saber de Deus. É o logos de Deus, é o verbo, é a razão, é o motivo de tudo que existe. Não, ele não é um pensador, um filósofo, um ser iluminado. Um mestre que ensinou a verdade. Ele não ensinou a verdade, ele é a verdade. Ele todo. Jesus dormindo é a verdade. Jesus morto é a verdade. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, ou seja, ele viveu numa época histórica específica e verificável num calendário. Por isso está aqui o nome Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia naquele período. Padeceu, foi sepultado. Deus sabe o que é sofrimento. Deus tem uma resposta para o sofrimento. Deus tem um sentido para dar ao sofrimento. E não é porque ele sabe em virtude de ser onisciente, ele sabe por experiência o que todo ser humano sofre. Porque ele se fez homem e veio sofrer nossas dores.
Não é verdade que Deus está lá em cima no conforto do seu trono, nos vendo aqui embaixo se dando mal. Vendo a gente aqui embaixo se dando mal. Indiferente à nossa dor. Não é verdade. Ele desceu, se fez homem e sabe do que temos necessidade. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Aí você quer me igualar? Jesus, a quem quer que seja, um grande líder nesse mundo, um revolucionário, vá tomar banho de água benta. Ele ressuscitou dos mortos. Que ser humano tem poder sobre a morte? A morte é o grande mal que nos assola. A nossa vida nesse mundo não é outra coisa senão uma luta contra a morte. A gente trabalha para ter o que comer e não morrer. Trabalha para ter o que vestir e não morrer. Dá um jeito de ter uma casa para morar e não ficar a esmo, à mercê do tempo e não morrer. A gente morre de medo de receber o pior tipo de notícia. Que o pior tipo de notícia um ser humano pode receber? A morte de alguém. Morte. A nossa vida nesse mundo é uma luta contra a morte. Você come para não morrer, bebe para não morrer, dorme para refazer as energias e não morrer. Toma remédios para vencer as doenças e as doenças não matarem você. A nossa vida não é outra coisa senão uma luta contra a morte. Cada dia nesta terra, cada dia neste mundo, é uma luta contra a morte. Cada dia que nós vivemos foi um dia que nós vencemos a morte. Agora veja bem, se você vencer a morte hoje, amanhã a briga continua. Você tem que lutar contra ela de novo. Mas se a morte te vencer hoje, amanhã não tem mais briga. A desgraçada da morte é tão covarde que o dia que ela ganhar, a guerra acaba. O dia que eu ganho, a guerra continua. Mas que patifaria! É muito discrepante. A verdade é que a morte, ela ainda tem um poder desgraçado sobre nós. E me desculpe, mas se um tempo atrás eu diria assim: me arrumem alguém que dê a solução para a morte e eu sigo essa pessoa. É alguém que merece que eu siga. Porque a gente diz assim no mundo quando tá lá: olha, gente, tem jeito para tudo, menos para a morte. Pois é, o pagão, ele realmente crê nisso, que tem jeito para tudo, menos para a morte. Então, se aparecer alguém que dê jeito para a morte, então esse alguém merece a minha vida. Se houver quem dê jeito na minha morte, com certeza eu dou a minha vida por esse alguém. O homem, Deus, Jesus Cristo, tem poder sobre a morte. Nenhum outro. Todos os que confeccionaram sistemas filosóficos, criaram igrejas, fundaram denominações, disseram muita coisa a respeito da vida e da morte. Morreram e não puderam voltar para poder legitimar o que disseram a respeito da vida e da morte. Destilaram as suas teorias e foram embora. E ninguém sabe se de fato o que disseram era verdade, porque não voltaram para dizer. Jesus voltou. E a ressurreição de Jesus Cristo é a assinatura de Deus para tudo que Jesus disse e falou. Porque assim, ele dizia, não é que ele dizia que estava falando a verdade, ele dizia que ele era a verdade. Isso é, no mínimo, muita presunção, não é? Imagine alguém que aparecesse agora aqui dizendo que eu sou a verdade. Bom, ou você ia dizer que está louco. Só existem duas opções. Uma pessoa que diga que é a verdade, ou ela está muito louca e aí não merece ser seguida, ouvida, obedecida, não é verdade? Porque está louca. Ou ela está certa. Só pode existir as duas opções. Só que para ela estar certa, ela tem que provar que ela é a verdade.
E olha que já é muita loucura ele dizer que é a verdade, mas ele disse também que é o caminho e a vida. Para ele dizer que é a vida, ele não disse assim, eu posso fazer a sua vida feliz. Eu posso dar algum contentamento para a sua vida. Eu sou alguém com bons conselhos para você viver. Eu sou alguém com boas diretrizes para os dias de vida. Não, ele disse, eu sou a vida. Então ele tá muito louco, assim, cheirou um bagulho muito louco, muito alto, ou ele tá certo. Só que para ele estar certo, ele tem que provar que é a vida. E para ele provar que é a vida, ele precisa vencer aquilo que vence a vida. O que é que vence a vida, meus queridos? A morte. A morte vence a vida. Quando a morte chega, a vida vai embora. O cara venceu a morte. Então, meus queridos, ele não estava muito louco. Ele estava certo. Ele é tudo aquilo que disse ser. A ressurreição legitima a encarnação do Cristo. Tudo que fez, falou, ensinou e disse recebe um selo de autenticidade no momento da ressurreição. Ele merece a nossa vida e só ele. Nós cremos que ele virá uma vez mais. Católico acredita em fim do mundo, viu? Só que a gente não acredita em fim do mundo à la Hollywood. Que o povo acha que o mundo vai acabar. Percebo que existe um instinto na mente humana de que o mundo como nós conhecemos não pode persistir. O mundo como nós conhecemos certamente findará de alguma maneira. Isso tá arraigado no ser humano, né? Até quem não tem fé cristã crê em fim de mundo. O mundo como nós conhecemos, a história como nós conhecemos, ela terá de receber uma definitude. Só que alguns acreditam que quem vai encerrar a nossa história vai ser um meteoro, outros creem que quem vai encerrar a nossa história vai ser a crosta terrestre se deslocando, ou então há quem acredite que quem vai encerrar a nossa história é o aquecimento global que vai fritar todo mundo e aí acabou tudo, ou então que as calotas polares vão derreter e aí vai afogar todo mundo e já era. Enfim, todo mundo acredita que alguma coisa vai encerrar a nossa história. Ou a água, ou o fogo, ou uma pedra que vem do céu. Católico não crê que alguma coisa vai encerrar a história. Nós cremos que alguém virá encerrar a história. Jesus Cristo. Não é a onda, não é o meteoro e não é a crosta terrestre. Mas é o autor de todas essas coisas. Só ele tem o poder de descer do céu e encerrar a história. E nós cremos que ele virá. Isso é fé católica, viu? Isso é fé católica. Ai, padre, mas eu já ouvi padre dizendo que isso é besteira. Então, avise o padre, comunique o padre que ele não é católico, viu? Tá de estola, reza a missa, mas não é católico, tá? Porque tem muita groselha sendo ensinada na teologia também. Por isso que você tinha que ser meu aluno na escola online, para poder aprender a se desvencilhar dessas groselhas, aprender um pouco sobre teologia da libertação, que tá lá na nossa escola, um curso a respeito desse progressismo, para você entender bem. Olha, gente, eu não vou continuar todos, vou encerrar aqui na parte dos sacramentos, tá? Para nós católicos, Jesus, ele não subiu simplesmente aos céus, foi embora e nos deixou a esmo aqui. Aliás, ele mesmo prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E de fato,
Quando ele subiu aos céus, ele enviou o seu Espírito. Só que o Espírito Santo, gente, é o que diz o nome, Espírito. Ele não nos acompanha apenas espiritualmente. Ele nos acompanha por meio da igreja. Nós cremos que a igreja é a continuadora de Jesus no mundo. E tudo que a igreja faz, ela faz porque Cristo faz. E os atos da igreja, que são atos de Cristo, são os sacramentos. Então, os sacramentos são os meios eficazes da graça para nos comunicar vida. E se você se diz católico, mas não quer saber de sacramento, não quer saber de batismo, não liga para batizar os filhos, não quer saber de comungar a Sagrada Eucaristia, não quer saber de confirmar a sua fé pelo crisma, se junta com alguém e não quer saber de celebrar matrimônio com essa pessoa, como se não houvesse problema, sendo que há um problema grave em você se unir maritalmente com alguém sem ser casado sacramentalmente. Isso para um católico é inconcebível. Para um católico de verdade eu estou falando, viu? Católico. Unir a sua carne a alguém sem que essa união seja sacramentada é inconcebível para um católico. Às vezes a gente percebe quem não é católico até pelo vocabulário. Nunca se refere a Jesus como Senhor. Nunca fala do Senhor, nosso Senhor. O Senhor disse, o Senhor falou. Não, é Jesus, Deus. Essa palavra Senhor é estranho para ela. Quando vai à missa, ela nunca fala de receber nosso Senhor, comungar nosso Senhor. Ela nunca fala do preciosíssimo sangue ou preciosíssimo corpo. Não. Ah, vou me comungar. Eu vou tomar hóstia. Eu não tomei hóstia hoje. É o típico vocabulário de quem não é católico mesmo. Porque, veja, o afeto muda a atitude. Muda completamente. Então, até a forma como a pessoa se refere aos sacramentos, à igreja, às coisas santas. Não é? Ah, eu sou muito devoto lá da Nossa Senhora de Aparecida do Norte. E nem sabe quem é, quem foi, não conhece a história. Aquilo para ela é tudo uma grande superstição. É triste. Eu quero muito que você seja católico de verdade.